noite, amada igreja. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Quão bom e quão maravilhoso estar próximo do Senhor, né? Nós vamos cantar agora que estar perto do Senhor, estar junto com o Senhor é maravilhoso. Convido os irmãos a louvarem junto com a gente. Contemplar, Senhor, quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Que consolação a gente tem de estar perto do Senhor. Ele nos consola, né? Ele nos guarda. E esse cântico fala sobre isso, sobre essa consolação que o Senhor nos dá, o descanso que a gente pode ter no poder dele. Tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Rei, estou seguro.
descansando no poder de Deus, sempre hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Rei. Estou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Rei. Estou seguro, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Bem, e finalmente, esse último cântico que a gente vai cantar, fala que cada estrada que a gente anda, né? Sim, pensei daria certo, aquele cântico antigo, ele toca muito no coração da gente, porque ele fala muito da presença de Deus na vida da gente, de cada caminho que a gente faz. Às vezes a gente tem dificuldades, a gente tem, né, adversidades na vida, mas Deus está sempre junto com a gente. Ele está aqui do nosso lado, ajudando-nos a passar por essas dificuldades, caminhando junto e andando junto com a gente. Pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Cada estrada em que eu andei, se pensei daria certo, toda a terra em que habitei terminou em deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu, no meu coração. Toda vez
vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Amém. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra e louvor. A Ele o nosso culto, a nossa adoração nesta noite. Assim como você está, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Vamos pedir a Ele que receba o culto que estamos oferecendo como expressão do nosso ser, como gratidão pelas bênçãos, porque Ele tem sido o nosso Deus. Apesar das lutas, das cargas, Ele tem sido um Deus presente que nos socorre, que segura a nossa mão e nos faz caminhar. Ore ao Senhor. Apresento para você orar pela família da nossa irmã Fátima. Fátima Gonçalves, ela perdeu a mãe ontem, Dona Otelina. Foi sepultada hoje à tarde, 92 anos. E ela disse lá para mim: pastor, eu fiquei feliz porque a mamãe, ela fez a decisão dela por Jesus, ela está com o Senhor. Amém. Então ore pela Fatiminha, tá bom? Deus esteja confortando o coração dela e das suas 9 irmãs. Elas são 10 mulheres. Ore pelaquela família. Que Deus os abençoe. Que Deus supra esse momento na vida deles de saudade, de separação. Talvez haja outros motivos pelos quais você quer orar ao Senhor. Talvez adversidades, lutas, talvez decisões importantes a tomar. Talvez surpresas desta vida que aparecem. Ore ao Senhor e diga: Senhor, toma conta da nossa causa, toma conta da nossa vida. Como cantamos agora, Deus, dá-nos paz, faz-nos descansar enquanto caminhamos no Senhor. Convido a igreja para esse momento de oração. Deus, Tu conheces as nossas necessidades. O Senhor é um Deus presente, um Deus que age, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos assiste, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E não obstante as adversidades que enfrentamos, porque esta vida nos reserva adversidades, o Senhor tem estado conosco para nos ajudar a carregar os nossos fardos. E muitas vezes nós sabemos é o Senhor quem nos carrega, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos continuar andando. E assim, ó Deus, eu quero pedir a Tua bênção para a família da Fátima, que sepultou hoje a senhora sua mãe. Deus querido, cuida, conforta, consola toda aquela família. Eles precisam do Senhor neste momento. Pai, eu também quero orar pelas famílias da igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, com as suas diferentes necessidades, causas de oração, surpresas que nos aparecem nesta vida, enfermidades, problemas. Senhor Deus, coloca a Tua mão, ampara, socorre-nos, liberta-nos, ó Deus, muitas vezes das armadilhas deste mundo. Tu podes fazer isso, ó Deus. O Senhor é o Deus que restaura, que cura. O Senhor é o Deus que faz novo vasos que foram quebrados. Senhor Deus, abençoa-nos. E agora, Senhor, recebe o nosso culto. Pedimos que o Senhor receba aí esse tempo de adoração que tivemos agora, como expressão da nossa gratidão. Pedimos que o Senhor fale conosco em cada ato deste culto. Pedimos ao Pai que a Tua bênção repouse sobre nós. Abençoa-nos, recebe-nos na Tua presença em oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Obrigado, Pablo.
Antes de orarmos com as crianças, eu quero só fazer alguns lembretes para a igreja. O primeiro é para os jovens. No próxima sexta-feira, há uma programação especial para os nossos jovens. A noite é para os jovens, mas é a noite do hot dog. Então, todo mundo pode preparar para essa noite de hot dog lá na casa da Sara, do Edgar, que acompanha os jovens, próxima sexta, 19h30. Pela foto, será uma noite e tanto. Tá bom, sexta-feira, jovens. Quero lembrar do nosso culto de domingo. Domingo nós celebramos o culto do amigo, assim programado pelo nosso Ministério da Música. Então, no próximo domingo, você pode empenhar-se para trazer um amigo para assistir o culto com você, ser abençoado com a palavra, com a música, com a mensagem do Evangelho que será pregada. Próximo domingo, culto do amigo, tá bom? Você então convida alguém, não venha sozinho. Não venha sozinho, tá bom? Convide alguém, convide um amigo e venha celebrar com a sua igreja. O próximo domingo, o nosso culto será especial com essa razão, culto do amigo, tá bom? Ok, agora vamos às crianças, vamos orar com as crianças porque elas vão para o seu culto. Podem vir para cá todas as crianças, pastor Juscelino, traga a sua equipe e a turma que vai, pode subir aqui. Vamos orar com eles, para que Deus os abençoe. Já. Como você chama? Giovana, que prazer, uma visitante aqui. Ótimo. Pastor Celino, cadê a equipe? Vamos ficar em pé, todos a equipe, só a equipe. A igreja pode ficar sentada. A equipe pode vir para frente, a equipe, por favor. Essa turma que vai trabalhar com as nossas. Já tem o pessoal do maternal? Tá lá? Ok? Tá bom. Gente, que Deus abençoe vocês hoje no culto com as nossas crianças. Que vocês, crianças, sejam abençoadas com a palavra, que vocês recebam a palavra de Cristo no coração. Que Deus abençoe os nossos líderes, tá bom? Pastor, que Deus abençoe você. Vamos orar. Eu queria pedir ao Claré, vem aqui, Claré, pega um microfone lá, você vai orar. Ore pelas crianças, ore pelo culto. A igreja curva sua cabeça e vamos falar com Deus, especialmente pelo culto das nossas crianças. Vamos orar, todos vocês, fechem os olhinhos. Claré. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta noite especial para nós, onde mais uma vez nós nos reunimos aqui nesse lugar separado, Senhor Deus, para cultuar o Senhor. Sim, Pai. Quero agora, neste momento, Senhor Deus, pedir que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o culto que será realizado pelas crianças, Senhor Deus, Amém. lá em cima, Senhor Deus, no salão. Que o Senhor aceite, Senhor Deus, o louvor e a adoração desses pequeninos, Amém, Senhor Deus. Senhor. Sabemos nós, Senhor Deus, que eles são as meninas dos olhos do Senhor, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, que eles possam, Senhor Deus, guardar a palavra do Senhor no coraçãozinho de Amém. cada um deles. Amém. Abençoe toda a equipe que vai trabalhar, Senhor Deus. Dê a eles o discernimento, Amém. sabedoria, Senhor Deus, e a iluminação do Espírito Santo, Senhor Amém. Deus, para transmitir a Tua vontade para essas crianças. Abençoe o nosso culto, aceita a nossa adoração, abençoe o nosso pastor, abençoe todos os irmãos, Senhor Deus, que vieram aqui. E abençoe aqueles que não puderem estar conosco. É a minha oração e o meu agradecimento no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus possa abençoar. Então, as crianças podem sair por aqui. André, mais algum irmão, por favor, ajudar lá para que todos possam chegar lá em cima no culto. O Maurício, Valdir.
verificar se vão ajudar a subir a cadeira. Tua salvação não tenho guardada só para mim. Canto o teu poder salvador, canto o teu amor, canto a tua fidelidade, pois grandes coisas tem feito por nós. Maravilhosos para o nosso bem, não há ninguém igual a ti, não há ninguém igual a ti. É feliz quem confia em ti, Senhor, e não abandona a tua luz. Guarda a palavra no coração, goza a proteção, tem pés firmados sobre a rocha. Tu pões nos lábios a nova canção, um hino de gratidão e sincera adoração. Não há ninguém igual a ti, 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 não há ninguém igual a ti. Amém. Não há Amém. ninguém. Muito obrigado, Pode. Maurício. Por favor, o meu cabo pequenininho. Não há ninguém igual a esse Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos, o Deus que nos salvou. E essa é a maior notícia que a igreja tem para passar para frente. E esse Deus é o Deus que nós estamos olhando para Ele nesses últimos cultos, como aquele Deus que restaura, o Deus que é especialista em promover vidas quebradas, destruídas, enfermas, promover para a presença dEle, onde há gozo, alegria, onde as tristezas não têm lugar. Eu hoje pela manhã falei sobre esse Deus, o Deus restaurador, que é aguardado por tantas e tantas almas que estão à espera da restauração. Olhamos para o Salmo 137, lá pela manhã, agora não. Quando
eu mostrei que os judeus à beira dos rios da Babilônia penduravam as suas harpas porque estavam como que vasos quebrados, destruídos por estar em terra estranha, porque desobedeceram ao Senhor, andaram após os seus caminhos, fizeram o que lhes deu na cabeça e deixaram o Senhor. Então, acabaram nas mãos dos babilônios. E lá, na Babilônia, ficariam por longos 70 anos, até que se cumprisse o tempo de Deus. Os judeus na Babilônia eram como vasos quebrados, à espera do restaurador. Vasos quebrados que precisavam da mão do restaurador. E eu terminei o culto da manhã citando o Salmo 40. E eu disse, vou continuar à noite, olhando agora para o Salmo de número 40. E eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo 40. Porque este salmo, para mim, mostra a restauração acontecendo sempre no tempo de Deus. Deus é o restaurador que tem o seu tempo, e no seu tempo Ele promove a restauração. Salmo 40, um salmo de Davi. E eu vou ler aqui os primeiros 3 versos e primeira parte do verso 4, e diz assim: Davi, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que Deus abençoe o nosso coração na meditação da sua palavra nesses próximos minutos. Estamos diante de mais um dos belos salmos da Bíblia. Este salmo é considerado pelos estudiosos da palavra como um salmo de lamento e de louvor, um salmo de súplica e de gratidão. Poderíamos, junto com este salmo, cantar o hino 379, quantas bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão, porque é o que acontece depois que a espera de Davi lhe rende a mão de Deus para restaurar a sua vida. Nesse salmo há testemunho, há louvor, há expressões de júbilo de um homem que experimenta como poucos, Davi, os benefícios surpreendentes do nosso Deus. O salmo, ele tem uma parte profética. Se você olha para os versos 7 a 10 do salmo, é uma expressão da pessoa do próprio Cristo. Aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro em meu coração está a tua lei, proclamei as boas novas, e vai por aí afora. Há uma nítida, há um nítido aspecto messiânico neste salmo, mas eu quero pensar mesmo no contexto imediato do salmo. Davi escreveu e ele pensava nele. Davi escreveu e era a sua experiência.
Davi escreveu sob a direção e inspiração do Espírito, e ele falava da sua própria vida, do seu próprio contexto. Não há uma unanimidade quanto a que se refere Davi aqui. O Senhor me tirou de um poço, um tremedal de lama, um poço de perdição, tirou-me de um charco, colocou os meus pés. Do que ele está falando? Refere-se a inimigos que estavam espreitando ele, refere-se a perseguição que ele sempre sofreu desde que foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. O próprio Saul começou a persegui-lo, depois ele sofreu perseguição de todos os inimigos de Israel. A que se refere Davi? A problemas de pecado, então eram problemas espirituais. Aqui exatamente nós não temos essa revelação na palavra, mas sabemos que Davi sofria por causa de uma série de circunstâncias, porque é nítido, é claro nas suas palavras que ele vivia um momento de aflição. E aqui a gente vê que a experiência dele produziu um efeito extraordinário. A espera confiante, ele começa assim: esperei confiantemente, né? Esperei, continuei esperando, confiava, esperava. Essa espera confiante da parte de Deus, ou por Deus, surtiu-lhe resultado. Talvez a gente pudesse começar a pensar que vale a pena realmente esperar no Senhor. É uma lição para nós, viu? Não importa qual seja o tamanho da nossa aflição, não importa qual o peso da carga que carregamos, não importam quais são as circunstâncias que nós estamos atravessando, vale a pena continuar esperando e esperando e esperando. O Senhor Deus não falha. Davi, ele testemunha isto. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, e me atendeu, e vai por aí afora. Uma lição para nós, assim, nessa introdução acerca de uma espera confiante. Pode ser que alguém aqui esteja vivendo um contexto assim, não é? Talvez não esteja num lamaçal, um atoleiro como Davi estava, mas pode ser que esteja diante de situações adversas. Pode ser que alguém esteja cercado por inimigos. Pode ser que alguém esteja cercado por circunstâncias adversas e você não consegue sair delas. Pode ser que alguém esteja com um fardo muito pesado e Deus, como eu faço com isso? Talvez devamos aprender com Davi que o restaurador, ele pode não vir no nosso tempo. O restaurador, ele pode não nos atender na hora que a gente quer, mas ele vem. Ele vai fazer a obra. Ele vai restaurar. Ele ainda vai se manifestar, se nós o esperarmos pacientemente. Talvez seja interessante aqui a gente pensar no significado de confiar na oração. Continue orando, pois na oração reside o poder. Continue crendo, porque é no ambiente da fé que os milagres acontecem. É no ambiente da fé que o sobrenatural de Deus trabalha. Então a ideia é: continue crendo. Continue crendo. Eu posso dizer assim: Davi esperou e esperou e esperou de novo,
e continuou esperando, até que o Senhor o atendeu. É isso que eu vejo quando nós lemos aqui, esperei confiantemente. O que é esperar confiantemente? É esperar crendo. É crer e esperar e crer, até que o Senhor se manifeste. E o Senhor se manifestou. Quero olhar com os irmãos um pouco mais acuradamente as expressões de Davi nesses versos, porque eu vejo aqui o Deus restaurador, que age no tempo dele, e que no tempo dele, e ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo não só no sentido de dizer que o tempo está nas mãos dele, porque para ele 1000 anos ou um dia são a mesma coisa, mas não só nesse sentido de que ele é o Senhor do tempo, mas também ele é o Senhor do tempo para saber o tempo de agir, para saber o tempo que é o tempo dele cuidar daquela nossa causa. Nós entendemos bem essa questão de tempo, porque as coisas precisam acontecer dentro do seu tempo. Na nossa história as coisas funcionam assim. As irmãs que cozinham em casa sabem que há o tempo certo de pôr alguma coisa no forno e tirar no tempo certo, não antes e não depois. Os profissionais em mais diversos segmentos sabem que as coisas devem acontecer no tempo, não antes e nem depois, pois Deus é assim. E se há alguma coisa que nós estamos dizendo, Senhor, tira-nos daqui, Senhor, livra-nos desse contexto, Senhor, resolve essa nossa questão. Ele tem o tempo dele. E no tempo dele, ele fez coisas tremendas na vida de um homem que soube esperar. A primeira coisa que ele fez é que ele tirou Davi de um buraco. Diz o texto que ele tirou-me de um buraco horrível, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Talvez Davi queira sugerir aqui um lugar onde alguém poderia ficar preso. Um tipo de armadilha, quem sabe, não sei, alguma coisa. Mas algo que lhe trazia sofrimento. Até hoje, mas eu não sei se hoje ainda funciona assim, mas o povo de antigamente costumava caçar animais grandes fazendo um buraco, cobrindo com folhas assim, com ramos de palmeiras, e quando o animal passava aí, caía lá dentro. E normalmente punham estacas, então o animal já caía ferido, e ali ele agonizava até, talvez, morrer ou ser abatido pelos caçadores. Alguns comentaristas querem dar a ideia de que Davi se refere a um local assim. Esse poço, esse lago horrível, as traduções são diversas, e eu sei que alguns irmãos aqui têm outras traduções de Bíblia, e podem estar lendo aí na sua Bíblia agora outra tradução para o que a minha Bíblia aqui diz, um poço de perdição, um tremedal de lama. Davi fala de um poço de lama, de um atoleiro, de um lugar de sofrimento, lama da corrupção. Tremedal de lama parece ser um lugar onde alguém podia ficar preso, afundado ali e talvez até ser esquecido ali. Um lugar de sofrimento. Então Davi precisa da mão do Senhor. Davi precisa do restaurador. Davi precisa de socorro do alto.
Davi descreve então a ação divina de livrá-lo. O Senhor tirou-me de onde eu caí. Esse agir de Deus é fruto do seu propósito de livrar os seus filhos de situações vergonhosas, de tristezas causadas pelo pecado, de abismos. Esse fundo do poço, beco sem saída. Quantas vezes os filhos de Deus precisam da mão do restaurador para serem libertos das armadilhas que o inimigo está pondo por aí. E às vezes os crentes caem nela. Os homens caem nela. As pessoas caem nessas armadilhas. Davi parece ser alguém que está como que apanhado numa armadilha, na descrição que ele dá. Eu disse pela manhã que nem sempre as nossas adversidades são consequências dos nossos pecados. Israel estava no cativeiro babilônico, no Salmo 137, entristecido, abatido, aflito, sem vontade de adorar, de louvar o Senhor, de tocar suas harpas, porque eles haviam desobedecido o Senhor. Então eles foram para lá como disciplina. Mas nem sempre é assim. Jesus disse em relação àquela mulher, em relação àquele homem cego de 18 anos, de nascença, e aquela mulher curvada, 18 anos, Jesus disse, não foi o rapaz que pecou, nem ele, nem a família dele, é para que nele se manifeste a glória de Deus, mas tudo é consequência do pecado lá de trás, as nossas cargas são consequências lá do pecado de Adão. Deus não queria isso para nós. Não era propósito de Deus as nossas lutas. Elas vêm como consequência lá do desvio de Adão e Eva e entram na nossa história. E muitas vezes elas entram na nossa história, como entrou na história de Jó, e eu falei sobre ele, para manifestar a glória de Deus. Como foi na história desse moço cego que Jesus curou e disse, é para manifestar o poder de Deus. E é como muitas vezes acontece hoje nas nossas lutas, adversidades, nas cargas que carregamos para manifestar o poder de Deus, porque Deus abençoa, porque Deus faz forte o cansado, porque Deus faz homens e mulheres capazes de carregar, quando a gente olha e diz, eu não conseguiria. Esta semana, a Mariana foi operada no sábado, levou 6 horas a cirurgia dela. Que carga estão carregando pastor João, Sérgio e a Viviane, que carga estão carregando os pais da Mariana. Quanto tempo lutando com essa questão da saúde da Mariana. Cirurgias, tratamentos. E as finanças. Não há pecado. Não é problema de pecado. Mas é para que manifeste-se o poder de Deus na vida desta família. Porque me impressiona, me impacta ver que apesar das lutas, eles continuam louvando o Senhor. Apesar das lutas, eles continuam dizendo, nós estamos firmes com o Senhor. Deus é um Deus restaurador. E às vezes, mesmo diante dos lamaçais que nós estamos, consequência deste mundo que nós vivemos, Deus nos ergue, Deus nos faz forte, porque é seu propósito mostrar o seu poder na vida daqueles que o amam. Deus faz isso. Davi esperou, e o restaurador de vidas foi lá. E o restaurador pegou Davi, ergueu Davi
conforme ele mesmo diz aqui. Quero dizer uma coisa, sabe, meus amados, esse Deus ainda está fazendo isto. Ele ainda está tirando pessoas que foram arrastadas para o atoleiro deste mundo afora. O restaurador ainda está tirando vidas daí. Aqueles que o ouvem, aqueles que o coração está propenso e aberto para ouvir a sua voz, estão sendo tiradas dos atoleiros desta vida. Davi diz: o Senhor tirou-me de um buraco horrível. E ele continua dizendo: e colocou os meus pés em segurança. Colocou-me sobre uma rocha. Pés que antes estavam afundando. Tremedal de lama sugere um lugar que você vai pisando e vai afundando. E agora o contraste é tremendo, porque os pés agora estão sobre uma rocha, rocha firme. O pântano dá lugar à solidez da rocha. A instabilidade dá lugar à segurança, à firmeza. Aquele que anda com o Senhor, ele deixa de ter uma vida instável, incerta, para estar seguro. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo. Eu conheço o meu Deus e sei que Ele é capaz de guardar-me. A segurança dos personagens bíblicos que não hesitaram e não hesitavam em colocar as suas próprias vidas para defender a boa mensagem do Evangelho. Pedro disse: importa obedecer a Deus, não os homens. Eu continuarei pregando a boa nova do Evangelho, diz Pedro, ainda que estavam dizendo para ele que iam cortar o pescoço dele. Essa firmeza dos personagens bíblicos do Novo e do Antigo Testamento mostra o que é alguém que Deus tirou do pecado, do lamaçal, da instabilidade, para colocar os pés sobre uma rocha. Eu vou cantar daqui a pouco, não vou fazer solo, eu vou cantar com a igreja. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação. Rochedo forte é o meu Jesus, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, não é assim? Jesus é esse abrigo, é esse rochedo. Eu pus a estrofe aqui. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 10, ele falou assim, referindo-se aos judeus, na peregrinação do êxodo, pelo deserto afora. E ele diz assim a respeito dos judeus: eles beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Quando Davi diz que o Senhor o tirou do lamaçal do pecado e colocou os pés sobre uma rocha, essa rocha é Cristo. É a rocha sobre a qual o Senhor coloca os nossos pés. E aí, meus amados irmãos, não importam as adversidades, não importam as lutas, não importam as crises, não importam as cargas, porque a base é Cristo e a gente continua. Quando andamos por nossa própria conta, nossos passos não são firmes, o chão parece instável, inseguro. Cristo é a pedra, e é sobre esse Cristo que a Bíblia toda fala.
de Gênesis a Apocalipse, o Deus Filho. Nele, o nosso pé, os nossos pés estão em segurança. Então Davi diz: eu esperei e continuei esperando, e o Senhor me tirou de um poço de instabilidade, um lamaçal, onde eu estava afundando, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, e eu já mostrei que essa rocha é Cristo, e Ele continua dizendo, e aí Ele firmou os meus passos. Firmou, agora Ele fala de um caminhar seguro, Ele fala de esperanças que foram renovadas, Ele fala de uma alegria que foi restaurada. Voltou a paz. Como é ruim quando não estamos seguros, não é? Como é ruim quando estamos com medo, instáveis, quando parece que o chão saiu de baixo e a gente se sente meio que no escuro. Como é ruim quando a gente não sabe onde está. O pecado às vezes faz isso. Às vezes a nossa maneira de ser é meio que autossuficiente. Nós ouvimos a palavra bíblica, a gente ouve a mensagem, a gente lê, a gente sabe o que Deus quer e espera de nós, mas a gente quer fazer por nossa própria conta, a gente quer dar os passos do jeito que a gente dá sempre mesmo. Eu sou assim mesmo, vou continuar fazendo assim. Nós somos terríveis. E aí acaba que a gente muitas vezes está à deriva, com ondas em cima, embaixo e escuro. É ruim. Você sente falta de um lugar para pisar. Já sentiu assim? Há alguns anos, acho que já faz alguns, eu não me lembro quantos, mas há uns anos, saímos para uma pescaria, um presbítero, muito amigo, meu cunhado e eu, uma pescaria que era para ser uma tarde e noite bem gostosa, viu, Theo? Um dia lindo, férias, e fomos pescar no mar, um barco pequeno, sem nenhum instrumento. A gente vai ali e volta. E aí lá estávamos nós, agora vamos mais para lá, agora vamos mais para cá. E agora vamos tomar um lanche, vamos lá na costa da ilha, vamos ali no litoral nosso. E quando foi lá pelas 10 da noite, começou a ventar, e o nosso irmão presbítero, muito experiente, presbítero é sempre muito experiente, viu, Clara? Ele disse assim, olha, minha gente, melhor a gente arrumar as coisas embora, porque esse vento frio sugere mudança de tempo. E até recolher as coisas, etc e tal, a tempestade nos pegou. E não tínhamos muito o que fazer, onde estávamos, rapidamente, porque você no mar é assim, viu? Rapidamente a névoa vem, some tudo da frente, com chuva, de noite, você não enxerga nem o companheiro do lado, quanto mais saber onde você está. Sem GPS, sem nenhum tipo de instrumento de navegação, só uma lanterna. Né? Meu cunhado agarrou no banco assim, fechou o olho e disse, eu nunca orou tanto na vida. Orou por 4 horas, sem parar, porque foi o tempo que nós ficamos meio que lutando para sobreviver. De 10h30 até cerca de 2 da manhã, mais ou menos, foi quando chegamos, 3 da manhã, 4, não sei.
E eu me lembro, sabe, irmãos, que depois vai e vem, vamos para lá, vamos para cá. E uma hora o irmão falou assim, sabe outra coisa, acho que vai acabar o combustível. Eu falei, meu Deus do céu. Agora está ruim. Melhor a gente voltar, porque estamos indo contra as ondas, vamos voltar, as ondas passam por aqui, por ali. E o cunhado orando, que nem... Eu sei que depois de muita luta, o irmão, seu Zezé, ele disse, estou vendo as luzes do cruzeiro, morro lá de São Sebastião. Então fomos naquela direção, lutando ainda, porque a tempestade estava passando, mas não era tudo, ainda tinha um pouquinho. E quando fomos, e chegamos próximo da praia, já tendo alguns barquinhos ancorados, e a gente chegando pelo meio, e aí ele disse, com certeza aqui já está com um pouco mais de 1 metro, e eu disse, então é aqui mesmo que eu vou pular, e eu pulei. Irmãos, eu me lembro daquela madrugada como se fosse agora, quando eu pus a mão assim e pulei, e senti o chão, e eu disse para o meu cunhado, estamos em terra firme, o chão está debaixo dos meus pés, apesar de ser areia, né? Mas é bem melhor do que nós passamos no alto mar, irmãos, que aventura. Há tanta gente que os passos não estão firmes, não são aventuras de uma noite, de 4 horas no mar, porque foi pescar e não é pescador, hoje eu sou, olha os colegas aí que, né, Regis, hoje eu sou. Mas sabe, irmãos, às vezes essa minha experiência serve para mostrar que tem muita gente que não precisava passar por essas adversidades, mas está vendo o barco virar, não tem o chão debaixo dos pés e não precisava estar nessa situação. Porque o restaurador está dizendo, olhe para mim, eu quero firmar os seus passos. Olhe para mim, eu quero colocar os seus passos em um lugar onde eu quero que você esteja. Um lugar seguro para você, não um lugar inseguro, não essa situação atípica, anormal. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 4, verso 11, no caminho da sabedoria te ensinei, palavras do Senhor, e pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Que coisa, amados irmãos, quando nós estamos com os nossos passos firmados. Que alegria ter os passos ou os pés em terra firme. Davi não era um aventureiro, não é disso que ele está falando. Essa história é só minha. Davi vivia num contexto de medo, perseguição talvez. As coisas não estavam indo bem, havia insegurança e essa insegurança o afligia. Talvez consequência de pecado, pior ainda. Não sei qual é o seu caso. Enquanto o restaurador não firmou os passos, Davi viveu momentos de medo, de inquietação, de turbulências. Mas até que o Senhor firmou os seus passos e colocou os seus pés em terra firme. E aí Davi disse mais uma coisa. Ele tirou-me de um tremedal de lama, colocou-me sobre uma rocha, firmou os meus passos e tornou-me um adorador. Fez de mim um adorador. Ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu entendo aqui, amados irmãos, que Davi foi feito um adorador por excelência. Quando o Senhor tirou Davi do atoleiro, agora ele é um adorador. Quando o Senhor firmou os passos de Davi, agora ele é um adorador. Amados irmãos, adoradores não são pessoas perfeitas. Adoradores não são pessoas sem pecado. Adoradores são vasos restaurados. O Senhor se alegra em ouvir dos lábios daqueles que Ele já restaurou o louvor
que é perfeito. Ainda que para o vizinho do lado aqui, o irmão do lado, falou, mas você canta tão desafinado, irmão. Entendeu? Mas se aquele é um vaso restaurado, esse é o perfeito louvor, porque é desse louvor que o Senhor se agrada. É esse instrumentista que Deus quer servindo na sua igreja. Não tem problema se é exímio, o que importa é se ele é restaurado, o que importa é se a mão do oleiro já trabalhou essa vida. Não importa se ele é perfeito ou não é perfeito, importa se ele é restaurado. Um novo cântico. Quando o crente não dá ouvidos ao Senhor, serão sons, os sons e os barulhos deste mundo que ele vai ouvir, o alvoroço que atormenta, o rugido de um mundo em trevas, a agitação barulhenta, a carroça vazia, conhece? O sábio saiu com o discípulo num bosque, silêncio, silêncio. E daqui a pouco vem um barulho. E o sábio disse para o discípulo, é uma carroça vazia. E o discípulo, mas como o senhor sabe, mestre? Ele disse, porque as carroças vazias são assim. Quanto mais vazia, mais barulho. Há tantas vidas que fazem barulho. Há tantas igrejas que fazem barulho. Há tantas famílias que fazem barulho. Barulhos por causa da nenhuma carga que carregam. Barulhos porque estão vazias. Vazias da graça, vazias da mão do restaurador. Parece que Davi sugere que a gente faça aqui uma comparação. E me pôs nos lábios um novo cântico. Parece que naquele lugar que ele estava, havia muito barulho. Barulho de morte, barulho de guerra, barulho de tiros, barulho de blasfêmias, barulho do pecado. E ele diz assim, agora eu estou num lugar onde há um canto novo. E aonde há hinos de louvor ao Senhor. Essa analogia me faz pensar no contexto que nós vivemos hoje. O mundo é barulhento, irmãos. O mundo é do barulho. O mundo gosta das coisas na base do barulho. Eu tenho horror. Em casa, a gente está lá assistindo o Jornal Nacional falando da prisão dos corruptos. Essa é a parte que eu gosto do Jornal Nacional, entendeu? Vai prender os corruptos. Aí eu ligo, aí eu aumento um pouquinho, mas bem pouquinho. Mas aí o repórter diz assim, no próximo bloco nós vamos continuar falando mais sobre isso. E quando sai o jornal e entra a propaganda, entra esse camarada aqui, ó, quer pagar quanto? Amanhã lá na casa, não sei o quê. Não é assim. É uma loucura, o cara entra gritando na sala, você nem mexeu no volume, mas você tem que abaixar o volume, porque a propaganda é alta, o cara entra gritando, é uma carroça vazia, não vou comprar nada lá, nem quero comprar, mas grita lá na nossa casa, não é assim? Pode observar, os comerciais sempre são mais eufóricos, sempre são mais altos, é o esquema do mundo. Parece uma estratégia. Vai ganhar no grito. Davi diz, não é assim. O Senhor se agrada no novo canto. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. A restauração faz surgir um adorador.
A restauração faz surgir famílias adoradoras. Famílias adoradoras não quer dizer que seja uma família de músicos, irmãos. Não é uma família que fica cantando muito, embora você pode até ter uma família que canta, é bom. Mas a família adoradora é uma família que o Senhor é o centro. Ele é o árbitro. É Ele que dirige os passos daquela família. Davi diz que esse novo cântico, esse louvor novo dos lábios, funcionava como um testemunho público, porque era como se, através desse louvor, ele contasse e proclamasse as glórias do Senhor que o tirou dali. Não é assim? A coisa que mais me impressiona é quando eu vejo testemunho de irmãos que, como Davi, foram tirados lá do mundo, do meio do mundo, do lamaçal do pecado. E aí eles gostam de dar testemunho e dizer: Deus me tirou de lá. Esta semana eu estava conversando com um pastor e ele estava me contando, eu falei: pastor, aquele irmão lá da sua igreja gosta de contar as histórias dele, né? Falando de você, viu, Regis? Porque ele conta a maneira como Deus o alcançou. Ele conta como Deus tirou ele lá do mundo e trouxe lá para dentro da igreja e fez essa obra nele. Ontem estava falando comigo isso. Porque as pessoas que foram tiradas do mundo, do ambiente do mundo, se alegram em dizer como Deus é maravilhoso em fazer isso. Como Deus opera maravilhas, não é, Claré? Me impressiona que muitas vezes os filhos de Deus que estão na casa do Pai, que têm os privilégios de serem chamados filhos, queiram andar por caminhos contrários. Não é possível. Davi diz que o Senhor, quando tirou do lamaçal do pecado, colocou-lhe um novo padrão de música, um novo estilo de adoração. E esse estilo de adoração funcionava como um testemunho público. Ele diz no final do verso: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando Israel estava lá no Egito ainda, na iminência de sair, vai sair, não vai sair, e agora? Mais essa praga ou mais uma? Serão 5, serão 6, serão 7, serão 8, eles não sabiam, Deus sabia, serão 10 pragas, depois vocês vão sair. E sabe o que estava acontecendo? Os egípcios estavam vendo as maravilhas que o Senhor fazia. Os egípcios estavam assistindo o poder desse Deus tremendo. Os egípcios aprenderam a temer o Senhor. Os egípcios aprenderam a confiar no Senhor. E quando passou-se a 10ª praga, e Deus disse para Moisés: agora avisa o faraó que eu estou levando meu povo embora. Muitos egípcios saíram juntos com os israelitas, porque aprenderam a confiar no Deus de Israel. Está vendo? Deus tem seus propósitos. Se você foi tirado do mundo e feito nova criatura para louvar e proclamar a glória desse Deus, lembre-se que Deus conta com o seu testemunho para que mais pessoas venham com você. Não faça o papel inverso. Não ande na contramão. Não faça irmãos na fé tropeçar.
um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Contraste com a música do mundo, contraste com o barulho do mundo, contraste com o que o mundo tem. Voltávamos de um acampamento, histórico acampamento da nossa juventude, em Cachoeira Paulista. É lá? É. E foi conosco um moço que havia se convertido há pouco tempo. Do mundo, cantor do mundo, vida mundana, se converteu, agora vai no acampamento conosco, de aquele período do carnaval. 4 dias, lugar longe, nem imagino como é que eu achei aquele lugar. Quando voltávamos, na terça-feira, final da tarde, aquele moço disse assim para mim: minha primeira experiência, eu que sempre estou acostumado no carnaval com o som dos bumbos, dos trios elétricos, passamos 4 dias, desde sábado até hoje, num ambiente completamente diferente. Músicas que nos colocaram diante do Senhor. Foi uma experiência tremenda para aquele moço. Ele alicerçou a sua convicção de fé. Serve o Senhor hoje no ministério pastoral, porque teve uma experiência tremenda, num período de carnaval, 4 dias, longe dos barulhos do mundo. Meus amados, é isso que Deus quer fazer conosco. Apesar de vivermos neste mundo, Deus quer nos fazer entender a importância de que o que deve ocupar a nossa mente é esse novo cântico, porque esse novo cântico é um hino de louvor, é um hino de testemunho. Quando nós ouvimos o Senhor, quando nós obedecemos o Senhor, é esse novo cântico que ocupa o nosso coração. É esse novo cântico que Deus faz ser exalado por nós. É esse novo cântico que Deus usa para que pessoas possam conhecer a nossa fé através do nosso testemunho. Mas quando nós nos negamos a ouvir Deus, quando nós fechamos os olhos e os ouvidos para o que Deus está falando, para o que Ele está mostrando, então serão mesmo os barulhos deste mundo perdido que vão ocupar a nossa mente e que nós vamos gostar deles, e eles serão a nossa armadilha, porque eles nos carregarão por caminhos de morte. Antes de passar pela restauração a que se refere o Salmo, Davi não conseguia adorar o Senhor. Ele, no lamaçal, no tremedal de lama, no poço de perdição, como ele mesmo descreve, não havia cântico nos seus lábios, não havia louvor. Ele era mais um dentre aqueles judeus na Babilônia que penduravam as harpas, até que o Senhor o tirou, até que o Senhor o colocou sobre uma rocha, até que o Senhor firmou seus passos e colocou nos seus lábios um hino de louvor. Amados irmãos, Deus já fez isso por você. Quantas vezes nós nos esquecemos do que Deus já fez? Quantas vezes nos esquecemos de que Deus já nos deu um novo cântico? Deixe o restaurador agir. Ele liberta do lamaçal,
Ele firma os nossos passos, Ele nos dá um novo cântico, Ele cura feridas, Ele cura traumas, Ele devolve alegria, Ele acalma o coração, Ele nos ajuda a carregar as cargas. Então faça como escreveu o salmista lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. O restaurador está passando. É o tempo dele. Hoje é o tempo dele. Agora é o tempo dele. Não amanhã. Hoje ele está dizendo para você: quero restaurar-lhe. Quero fazer de você um vaso útil. Sabe? Lembra, vaso útil não é vaso perfeito. Não tem. Nós somos pecadores. Mas somos pecadores restaurados. Pecadores que se deixaram ser trabalhados pelo restaurador. Que Deus nos ajude para que não sejamos nada mais do que o barro. Que Deus nos ajude para que não queiramos ser nada mais do que barro. Porque barro é o que somos. Do pó da terra o Senhor nos fez. E é esse pó que somos. Não somos mais do que isso. É a mão do Senhor que nos modela. Foi assim que ele disse para Jeremias, no capítulo 18, vai à casa do oleiro. E aí o barro caiu da mão, e o oleiro pegou aquele barro do chão, jogou água, amassou e começou a construir outro vaso, como bem lhe pareceu. E o Senhor Deus disse para o Jeremias: está vendo, Jeremias? O oleiro sou eu. Eu sou o oleiro. Eu faço como eu quero. Eu faço segundo o meu propósito, o meu plano. Esse é o Deus que tem prazer em nos fazer melhores do que somos. Porque não obstante termos sido criados à imagem e semelhança dele, perdemos as marcas mais importantes de Deus. O pecado nos ceifou e por isso somos vasos inúteis, mais propensos ao pecado do que ao cântico novo. Então o Senhor está dizendo: deixe-me restaurar. Eu disse pela manhã, a prática da submissão ao restaurador devia ser uma coisa que a gente devia fazer todos os dias. Acordar e dizer: Senhor, restaura a minha vida, onde está estragado aqui, onde eu errei, Senhor, onde eu pequei, Senhor, restaura. No fim da noite, antes de dormir, Senhor, os pedaços que quebraram hoje, Senhor, restaura. Deveríamos fazer isso todas as vezes, o tempo todo, em todo o tempo. O desejo do restaurador é restaurar, porque ele tem prazer em vasos restaurados. Como está a nossa vida? Como está esse nosso exercício devocional com Deus? O restaurador está passando. Ele é uma rocha firme, em quem os seus pés foram colocados. Se você tem Cristo no seu coração, se Jesus é seu Salvador, então você pôs o pé nessa rocha. Se Ele não é, você precisa pôr o pé hoje e dizer: Senhor, firmo os meus passos na rocha que é Jesus. Eu preciso desse Jesus. Ele é o rochedo bem forte.
E eu quero deixar esta mensagem para o seu coração. Não vá embora sem dizer ao seu Deus: põe os meus pés na rocha que é Jesus. Tira os meus pés da instabilidade desse mundo mau. Firma os meus passos nos teus caminhos. Coloca em mim um novo cântico, para que eu possa cantar com a minha família, para que eu possa cantar com o meu cônjuge, para que eu possa cantar com os meus filhos, para que eu possa cantar com os meus irmãos na igreja. Eu disse pela manhã que as rachaduras, os dilaceramentos que acontecem nos vasos que somos nós, tira-nos o prazer da oração, o prazer da comunhão, o prazer da leitura bíblica, tira de nós as alegrias da vida cristã, tira. E o Senhor então quer restaurar para nos devolver as alegrias de um ser restaurado. Amados irmãos, que o nosso Deus possa nos fazer compreender quanto Ele nos ama e quanto Ele nos quer restaurados. Eu faço um desafio para você: não vá embora hoje sem dizer: Senhor, restaura-me. Eu quero ser restaurado. Eu anseio pela restauração. Faz isso, Senhor. Faça esta oração. Deus vai te ouvir. Eu quero cantar Rochedo Forte. Vamos cantar, Pablo. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, amparador, guia forte. Esse Jesus, Ele é tremendo. Ele quer restaurar você. Canta em pé comigo, por favor. Nós vamos terminar em seguida. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação. Ancoradouro singular, consolo na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação.
lugar, curve sua cabeça aí onde você está e eu quero orar. Quero convidar você a orar comigo, porque talvez você tenha entrado aqui hoje sentindo-se como que Davi, preso nas coisas deste mundo, nas armadilhas, nos atoleiros. Talvez a sua dificuldade sejam cargas pesadas, talvez sejam problemas espirituais, talvez as suas dificuldades residam em crises, contextos de relacionamentos não resolvidos. Não importa. São situações em que os seus pés não estão firmes. São contextos em que você precisa do restaurador. E Ele quer começar trabalhando na sua vida. Primeiro você, depois o ambiente ao seu redor. Então diga: Senhor, o Senhor me conhece e sabe do contexto terrível que eu estou envolvido. O Senhor conhece as armadilhas que estão ao meu redor. O Senhor conhece as cargas que eu tenho carregado. O Senhor conhece aqueles que querem fazer o mal contra mim. O Senhor conhece as minhas próprias fraquezas. Então, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos. E eu peço que o Senhor haja com misericórdia. E que a graça de Cristo possa cobrir-me nesta hora, para que eu saia daqui com um novo cântico, um hino de louvor, esperança renovada, a vitória firmada em Cristo. Pai de amor, o Senhor ouviu quantos corações estão clamando ao Senhor nesta noite. Há também aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, que também esses queridos sejam igualmente alcançados, abençoados pela Tua palavra em seus corações nesta noite. E, ó Deus, dá-nos que nos possamos ver como vasos restaurados. E como tais, nos sentimos úteis nos Teus planos, nos Teus propósitos, abençoando aqueles que estão ao nosso redor, trazendo vida ao nosso contexto, alegrando os nossos corações. Ó Deus, faz isto acontecer. Só o Senhor pode fazer isto. E cremos que o Senhor já está fazendo. Leva-nos, ó Deus, para esta semana que se inicia com seus compromissos. Abençoa-nos, ó Pai, para que em cada dia sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Teu Espírito, Senhor, a graça salvadora de Cristo Jesus, sejam sobre nós, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana.